Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este sábado aí, dia 29 de maio, todas as atenções no mundo do futebol estarão voltadas para a grande final da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester City e Chelsea. E como já é tradição aqui em nosso canal, nos jogos decisivos da Champions League, daremos dois palpites aqui. Um com uma cotação mais conservadora e outro com uma odd mais alta, porém mais arriscada. E analisaremos também alguns jogos aí da primeira rodada do Brasileirão das séries A e B. Então, vamos direto com nossas análises e palpites de hoje. Vamos dar o nosso pontapé inicial aqui com a grande final da Champions League, jogo aqui entre o Manchester City e Chelsea, jogando em um campo neutro, mais precisamente no Estádio do Dragão, em Portugal, que pertence ao Clube do Porto. Analisando primeiramente como essas duas equipes chegaram até esta grande final, o Manchester City passou pelo Paris Saint-Germain, onde inclusive venceu as duas partidas, tanto em casa como fora. Já o Chelsea eliminou o Real Madrid da competição, empatando a partida de ida no Santiago Bernabéu e vencendo o jogo da volta em Londres. Com relação aos desfalques, a princípio, as duas equipes virão completas para este confronto. Até o momento da gravação deste vídeo, ainda não há nenhuma baixa confirmada. Ou seja, ótimo aí para ambos os times e também, é claro, para quem assiste. Analisando agora como foram os últimos jogos do Manchester City, atuando tanto em casa como fora, a equipe treinada por Pep Guardiola, vocês podem ver aí que, curiosamente, não empatou nenhuma dessas últimas 20 partidas. É um time que ou ganha ou perde. E tem vencido muito mais, somando aí 15 vitórias e apenas 5 derrotas. Lembrando, inclusive, que algumas destas derrotas, a equipe mandou um time misto na Premier League porque o time foi campeão inglês com algumas rodadas de antecedência. Já o Chelsea, nas últimas 20 partidas, vocês podem ver também que a equipe, treinada pelo alemão Tuchel, ex-PSG, também tem um bom retrospecto aqui. Apesar de ter tido algumas derrotas nas últimas partidas, o time também veio modificado nas rodadas finais do campeonato inglês, porque já estava em uma posição cômoda para se classificar para a próxima edição da Champions League. A equipe se classificou terminando na quarta colocação, mesmo perdendo a última partida para o Aston Villa. E com relação aos 10 últimos confrontos diretos entre estas equipes, vê-se muito equilíbrio aqui. Porém, devemos ressaltar que, nas duas últimas vezes que eles se enfrentaram, inclusive este ano, o Chelsea levou a melhor nas duas vezes. A primeira, eliminando o City nas semifinais da Copa da Inglaterra, vencendo por 1-0, e a outra pela Premier League, vencendo inclusive lá em Manchester por 2-1. Parece que o Chelsea é um dos poucos times no mundo que tem a receita aí para vencer essa fortíssima equipe do City. Bom galera, nosso primeiro palpite para este grande confronto será o seguinte: a grande maioria das finais realizadas em jogo único e em campo neutro há uma tendência de serem partidas muito truncadas e para poucos gols, salvo aí raras exceções. Com o Chelsea tendo talvez um dos melhores sistemas defensivos do mundo, acredito que eles vão armar uma retranca aí durante grande parte do jogo e usar apenas o contra-ataque como arma. O Manchester City provavelmente deve tomar a iniciativa na partida, mas também de forma mais cautelosa, já que, como citamos, o time perdeu as duas partidas que fez contra o Chelsea. Portanto, nosso primeiro palpite aqui será em abaixo de 2,5 gols neste confronto, no tempo regulamentar, ou seja, não está inclusa aqui uma possível prorrogação. Acredito que os placares mais prováveis nesta partida sejam 1-0 ou 2-0 para alguma das equipes, ou o jogo termine empatado em 1-1 ou 0-0, levando assim, nestes últimos placares, a disputa para a prorrogação. Já para o nosso segundo palpite, é apostar no poder de ataque do Manchester City, na capacidade do Pep Guardiola, um dos melhores técnicos do mundo hoje, em minha visão, de armar times para ganharem títulos, e na grande motivação que o City virá para este confronto, já que o clube ainda nunca conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, aqui é um título de extrema importância para a história do clube. E também a motivação, esta obviamente mais secundária do que o título, que é dar o troco nas duas derrotas que sofreu para o Chelsea este ano. Portanto, nosso segundo palpite aqui, com uma cotação bem mais alta, é ir na vitória do Manchester City sobre o Chelsea nesta grande final. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1,92. Lembrando aqui também que, para pegar essa odd alta, só vale a vitória do Manchester City no tempo regulamentar.
não está incluído, portanto, a prorrogação. Galera, com relação a bilhetes prontos, estamos postando diariamente de forma totalmente gratuita em nosso Telegram, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 6.000 inscritos nele. E em nosso Instagram postamos algumas opções de jogos com odds personalizadas também diariamente. O link do Telegram e do Instagram estão na descrição deste vídeo e todos são muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora com uma partida da primeira rodada da Série B do Brasileirão, jogo aqui entre o Vasco, jogando em casa, contra o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Analisando primeiramente os últimos 10 jogos do Vasco atuando no estádio São Januário, se formos pegar apenas as partidas do Campeonato Carioca, que é o único torneio que a equipe disputou nesta temporada, o time vem de um retrospecto bem mediano aí como mandante. Foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Porém, o time acabou conquistando a Taça Rio, um torneio disputado entre o 5º e o 8º colocado do Campeonato Carioca. Já o Operário, quando tem jogado fora de casa, a equipe tem alternado bastante entre bons e maus resultados, como vocês podem ver aí. A grande vitória do time foi golear o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 4-0. Porém, no Campeonato Paranaense, a equipe fez a melhor campanha da primeira fase e está disputando a semifinal da competição, onde enfrentará aí o Londrina, que também está na Série B do Brasileirão. Bom galera, aqui acredito que o Vasco, por não participar de nenhuma competição sul-americana, pode focar 100% na disputa da Série B. Por isso, acredito que, já nesta primeira rodada, o Vasco vai querer iniciar a competição conquistando os 3 pontos dentro de casa. E tem, pelo menos no papel, uma equipe melhor que a do Operário. Portanto, nosso palpite aqui será em vitória do Vasco em casa sobre o Operário de Ponta Grossa. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,77. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora com uma partida do Brasileirão da Série A, primeira rodada, jogo aqui entre o Bahia, jogando em casa, contra o Santos. Dando uma olhada primeiramente nos desfalques das equipes para este confronto, pelo Bahia, teremos até o momento somente a baixa confirmada do meia colombiano Ramírez. Já pelo lado do Santos, não estarão em campo o volante Jobson, o meia uruguaio Carlos Sanches e o atacante Raniel. Analisando agora os últimos jogos do Bahia, jogando em casa, vocês podem ver aí que a equipe está vindo de uma boa sequência de vitórias aí. Até tropeçar em alguns jogos recentes, como na última rodada da Copa Sul-Americana, onde perdeu para o Montevideo Torque do Uruguai em casa e foi eliminado na primeira fase da competição. Já o Santos, quando tem jogado fora de casa, a equipe, agora treinada pelo Fernando Diniz e São Paulo, está vindo de uma sequência terrível aí de resultados, quando tem atuado como visitante. O time foi eliminado da Copa Libertadores da América na fase de grupos e no Paulistão deste ano também na primeira fase. Sem dúvida, atualmente, o clube vive uma crise muito grande aqui. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes, com o Bahia jogando em casa, o Santos até tem uma leve vantagem aí, com 4 vitórias da equipe paulista e 3 vitórias do Bahia. Bom galera, aqui, para este confronto, as cotações dão um leve favoritismo para o Bahia. Como o time vai jogar em casa e o Santos atualmente, como vocês já viram aqui, não tem conseguido encaixar seu futebol quando tem atuado na condição de visitante, então nosso palpite aqui será em vitória do Bahia em casa sobre o Santos, mas com empate anula por segurança. Cotação média até o momento da gravação deste de 1,53. E, para finalizar nossas análises de hoje, vamos com mais uma partida da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogo aqui entre o São Paulo, jogando no Morumbi, contra o Fluminense. Passando primeiramente pelos desfalques das duas equipes para este confronto, já podemos ver aí que, até o momento, apenas o São Paulo tem baixas confirmadas aí, a do lateral Daniel Alves e a do jovem zagueiro Walsh. Analisando agora os últimos jogos do São Paulo atuando no Morumbi, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo argentino Hernan Crespo, vem de um excelente retrospecto quando tem jogado em casa. Nas últimas 10 partidas como mandante, foram 9 vitórias e apenas uma derrota. E vale lembrar que essa derrota para o Racing pela Libertadores veio um time misto para campo, pensando na final do Paulistão, onde inclusive o clube foi o campeão em cima do Palmeiras depois de muitos anos aí. Já o Fluminense, quando tem jogado fora de casa, o time também tem jogado muito bem. A grande vitória como visitante foi sem dúvida na rodada passada
quando derrotou o River Plate lá na Argentina e conseguiu se classificar como primeiro lugar do seu grupo. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes, vê-se muito equilíbrio aqui, mesmo com o São Paulo jogando em casa, sendo aí 3 vitórias para cada lado e 4 empates entre eles. Bom galera, aqui nesta primeira rodada do Brasileirão, pode ser que algumas equipes não venham com força máxima, principalmente os times que estão disputando torneios sul-americanos. Porém, como agora as oitavas de finais da Libertadores irão demorar a acontecer, não vejo motivos para os times pouparem jogadores aqui. A meu ver, este confronto tem tudo para ser bem aberto e para gols, já que são duas equipes muito ofensivas e que têm saído muitos gols em seus jogos. Portanto, nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gols nesta partida. Como a cotação média até o momento de gravação deste vídeo está em 1,40, sugerimos pegar uma odd melhor ao vivo, com no máximo uns 15 ou 20 minutos do primeiro tempo, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols na partida. Bom pessoal, estes foram os palpites para as partidas de hoje. Deixem aí nos comentários se concordam com nossas análises ou até mesmo se discordam de algum dos prognósticos que apresentamos aqui. Este é um canal totalmente democrático e sua opinião é de grande valia para nós. Então galera, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!